Oi, pessoal, tudo bem? Nós estamos hoje em mais um episódio do nosso podcast Conversa sobre Autismo. Vem trazendo aqui uma pessoa em que a minha a cor da minha vestimenta já já vai passar parte do que vai ser esse spoiler dessa visitante. É uma pessoa da área política. Mas antes, eu vou falar um pouquinho sobre o nosso canal. Nosso canal você encontra nas redes sociais, no Instagram, Conversa sobre Autismo. Encontra também os episódios completos no Spotify e no YouTube. No YouTube é a base da gente, de todos os episódios, onde você vai encontrar também os episódios completos e alguns cortes com os principais trechos das apresentações. No Instagram é mais um canal de divulgação. Então, para algumas pessoas que estão entrando no Instagram apenas, dá uma puxadinha, dá uma chegada lá no YouTube, que tem muita coisa legal que vocês vão poder ver lá, tá certo? Falar do nosso parceiro da área jurídica, Dr. Júlio Schwartz. Esse é um grande parceiro nosso, parceiro de caminhada no autismo. Ele também é pai de uma criança autista e ele é advogado, tem escritório. Está fazendo toda a retaguarda do nosso canal, toda a parte jurídica legal, é ele que está dando essa assistência. E pela experiência que ele tem na questão jurídica e do direito do autista e do PCD, passa uma referência a mais. Acrescentando ainda que ele aqui em Alagoas é o primeiro escritório a conduzir e tratar questões ligadas ao direito do PCD. Então, ele tem experiência, tem conhecimento, vale a pena, aquele que tiver interesse, entrar em contato, @direitoautista, esse é o canal dele. Então, a gente só tem coisas positivas para passar dele e é uma grande referência para a gente na questão jurídica ligada ao PCD. Então, para dar início a esse nosso podcast, vou falar aqui sobre a nossa convidada, Tereza Nelma Porto Viana Soares. Ela tem 24 anos. Aos 21 anos, ela foi eleita a vereadora mais jovem de Alagoas. Ela é a filha mais nova da ex-deputada federal e atualmente ela é secretária nacional de Aquicultura, a doutora Tereza Nelma, que tem uma referência muito positiva com o PCD no estado de Alagoas. Historicamente, é uma das maiores apoiadoras dessa causa, uma das maiores na atuação, inclusive. O pai dela, pai da Teca Nelma, jornalista e escritor Renato Soares. Então, a Teca, como ficou conhecida durante sua infância, sempre se destacou em posições de liderança. Sempre consciente dos seus privilégios, Teca desenvolveu muito cedo seu papel como militante e feminista. Ela é formada em Relações Internacionais, começou seus estudos acadêmicos na Universidade da Paraíba, concluiu na Universidade de Brasília. Só reforçando, o perfil dos currículos que a gente tem trazido aqui são os melhores possíveis. Ela tem um mandato participativo e democrático, tendo como gabinete mais inclusivo e diverso de Maceió. Em pouco mais de 3 anos de vereança, andou lado a lado com a luta das mulheres, da juventude, dos servidores públicos, da população negra e LGBTQIA+, e das pessoas com deficiência. Então, Teca é ativista dos direitos dos animais e das minorias sociais. Teca Nelma, que grande currículo, já com Ave apenas Maria. 24 anos. Seja bem-vinda, viu? Muito obrigada e obrigada pelo convite, né? Fiquei muito feliz quando eu vi a iniciativa e também de agora estar participando. Ô, Teca, pra gente particularmente, é uma honra poder receber você aqui. A gente estava conversando antes de iniciar esse episódio e quando a gente criou aquela mobilização sobre fogos de artifício no ano passado, você, dentre os políticos, você esteve à frente. Quando fez o contato com a gente, quando fez a ligação, convidou a gente a participar do movimento mais ativo e acolheu a gente de uma forma maravilhosa. Você está de parabéns. Muito obrigada. Porque o que tem aqui falando sobre a diversidade no seu gabinete
eu constatei, eu, minha esposa, minha família que esteve lá, realmente é verdade. É porque, como eu quero lutar junto com as minorias sociais, não tem sentido, nos cargos de confiança que eu tenho, não ter as minorias que eu quero lutar conjuntamente. Então, como é que eu vou ser um mandato, por exemplo, feminista que luta pelas mulheres e não tenho nenhuma mulher construindo as políticas públicas comigo? Como é que eu vou lutar pelas pessoas com deficiência e não ter pessoas com deficiências próximas a mim? Então, assim, não faz muito sentido aquela velha história, né? Nada de nós sem nós. Então, a gente precisa incluir essas pessoas diretamente afetadas pelas políticas públicas para construí-las. E é a partir daí que a gente criou um gabinete com todas as representações possíveis para que ele seja o mais diverso possível. É verdade. Eu vi negro, eu vi homossexual lá, eu vi portador de necessidade PCD. Então, realmente, e outra, todo mundo se trata de uma forma natural. Isso, é bem tranquila a convivência. Eu posso dizer que você não faz isso por política. A política provavelmente deve ter sido uma consequência na sua vida. Isso. Assim, foi como eu fui criada, né, da minha realidade. Como você falou, minha mãe tem um histórico muito grande em luta pelas pessoas com deficiência. E a minha vida foi já inserida nesse processo. Então, assim, até é curioso, quando eu chamo as pessoas para trabalhar comigo, eu estava conversando hoje com os meninos, que eles foram visitar algumas associações pestalozzi hoje comigo, que a gente vai gravando. E eu perguntei, para vocês, era comum estar no meio de tantas pessoas com deficiência? Porque para mim é tão natural, eu encontro eles, beijo, abraço e conversa, e conta das paqueras, e conta dos beijos na boca. E para eles, não é. É agora que eu estou vivendo essa proximidade, né? Que nem para todo mundo é tão comum. E para mim sempre foi, desde criança, porque eu cresci dentro dessas associações, acompanhando meus pais nas reuniões, nos eventos. Então, para mim, sempre foi natural conviver com essas pessoas. Nunca teve esse medo, ou essa distância, ou preconceito, porque eu fui criada desde pequenininha no meio de todo mundo. Então, deixa eu lhe perguntar. Você, com apenas 21 anos, você já tinha uma mente formada com relação à diversidade e se viu dentro da Câmara de Vereadores de Maceió, como a vereadora mais jovem. Como é que foi tentar se inserir dentro de um contexto de uma Câmara de Vereadores, onde você era a pessoa mais nova, onde experiência profissional você ainda tinha menos do que os outros, você tinha ideias, projetos, com pessoas de todas as outras idades, talvez de ser seu pai, ou ser seu avô, sua avó. Verdade. Então, eu tive que ganhar o respeito lá dentro, sabe, Cristiano? Não foi algo natural. Eu entrei e todo mundo já me considerava vereadora de igual para igual, né? Porque todo mundo pensa, todos foram eleitos, todos têm o mesmo poder lá dentro. E não é bem assim a dinâmica que acontece. Lá também tem suas hierarquias, tem suas diferenças. E eu tive que ir ganhando o meu respeito, mostrando o meu trabalho. No início eu era desconsiderada, menininha, chegou agora, uma garota, uma criança, vai aprender. E aí, assim, eu procurei fazer a minha vida, me formar, ingressar no mestrado, justamente para acompanhar e fazer política pública real. Então, assim, eu busco sempre me atualizar, eu busco estar rodeada de pessoas que estão construindo políticas públicas, por isso que eu me formei em Relações Internacionais na UNB, e hoje eu estou terminando meu mestrado lá na FGV, em Gestão em Políticas Públicas, justamente que eu continuei estudando. Então, fui mostrando para as pessoas que não era só uma jovenzinha, que eu tinha bagagem para trazer, que eu tinha ideias, ideais novos para modificar um pouco o debate na Câmara de Vereadores, para reacender o debate ideológico também, para mim é importante, mostrar que as pessoas com deficiência são prioridade e trazer essas pautas para a Câmara novamente. Mas traz uma satisfação muito grande, porque você poderia ser minha filha, pela idade, lógico, e eu tenho uma filha de 20 anos de idade, então... Quase a minha idade. Então, quando eu vejo assim, uma pessoa de 24 anos com esse pensamento, com essa mentalidade, faz a gente pensar de forma muito alegre de como a gente pode estar tendo políticos, líderes, porque o líder não necessariamente precisa estar somente na política, Isso. né? Então, tem outras formas de fazer política que não é necessariamente sendo eleito. Isso aqui também é política. Sim. Lutar pelas pessoas com deficiência a causa do autismo é uma luta política. Um podcast também pode ser político. Sim. Então, assim, as pessoas imaginam que, eu trabalho com política só sendo vereador, deputado, senador, prefeito. E não, você pode atuar politicamente em várias outras áreas. Então, realmente, traz uma alegria muito grande, porque a gente está vendo que são pessoas que estão chegando com uma mentalidade diferente. Uhum. Né? A gente vê vocês, assim como frequenta outros ambientes sociais, e a gente vê, inclusive, crianças hoje que têm um perfil de aceitação diferente de anos atrás. Sim. Não que esteja perfeito, que está tudo maravilhoso. Não é isso. Mas hoje a criança, o adolescente, o jovem, ele já entende
ele já ouve mais alguns apelos que são feitos, às vezes até não concordam, mas existe um lado crítico e um lado da aceitação muito forte. Eu acho que também, assim, a internet vem pro bem e pro mal, né? Não tô dizendo que a internet é o salvador, mas ela, querendo ou não, popularizou alguns assuntos e desmistificou muitas vezes algumas coisas que eram muito tabus. Eu acho que tem uma proximidade através da internet também que é utilizada pela juventude. Claro que tem os seus problemas, tem um bullying cibernético, tem hate, tem tudo, mas se você conseguir aproveitar, você consegue ter acesso a assuntos que nunca seriam discutidos e às vezes são tratados de uma forma mais corriqueira, que acaba entrando mesmo na vida das pessoas. Verdade. Inclusive, através da internet, eu fiz algumas consultas de uns projetos de lei seu. Isso. E fiz questão de pegar aqueles que têm o tema mais ligado ao nosso tema, né? Tem mais alguns, eu pedi, não sei se o pessoal vai mandar a tempo aqui, mas eu pedi pro pessoal mandar para trazer a listagem completa, mas aqui já tem uma Mas boa... a gente pode falar sobre tudo. Vamos conversar sobre eles. tudo. Então, a ideia do Conversando sobre Autismo não é somente só autismo, porque ao longo dessa jornada a gente vai percebendo que o próprio autista, ele pode ter TDAH, Verdade. ele pode ser um deficiente físico, ele pode ser um deficiente visual, ele pode ter síndrome de Down e vice-versa. Então, não dá mais para a gente tratar somente sobre autismo em si. Separado, né? O autismo é um espectro. E Sim. dentro desse espectro a gente vai ter que ampliar muito, porque vem outras causas. O autista adulto, ele tem algumas situações com problemas com depressão, né, dependendo dos casos. Então, por que não a gente ampliar e ao longo do tempo a gente vai estar tratando sobre isso? Então, por isso que eu fiz questão de pegar os principais temas que eu tinha encontrado sobre PCD, Isso. que inclui o autista. E aí, alguns desses projetos que eu peguei, um deles fala sobre a questão do tratamento da criança PCD e as escolas. Isso. É um ponto muito importante que a gente começou, Cristiana, a receber diversas denúncias. Tanto de preconceito e de capacitismo mesmo, tanto em escola pública como privada. Não foi algo exclusivo da escola pública ou privada, não. A gente conseguiu receber esses pedidos de ajuda de várias formas. E aí a gente começou a pesquisar como é que a gente poderia ajudar essas pessoas através de políticas públicas. A gente constatou que não existe nenhum direcionamento que a gente encontrou que direcione a quantidade de pessoas com deficiência que deve ter numa sala. E muitas vezes a mãe, quando vai tentar matricular seu filho, não, já cumpriu a cota PCD. E a gente fica, que cota é essa? Como ela foi estabelecida? A partir de quê? Como é que você disse que já tem 2 autistas, já tá bom demais e tem que ir para outra sala e a criança ficar fora da escola? E aí a gente fez alguns projetos de lei pensando na escola. Outra questão mais específica das escolas privadas. Tinha escolas privadas que estavam repassando o valor do auxiliar de sala. Então, quando você era uma pessoa com deficiência que precisava de auxiliar, você, o pai, tinha que pagar mais da matrícula que os outros não tinham que pagar. Então, isso também é uma exclusão, porque você vai ter que pagar mais para ter o seu filho inserido no mesmo espaço, no Às mesmo vezes tem ambiente. até que pagar o próprio estagiário, que eles colocam o estagiário. Isso, geralmente são estagiários, e aí tem que pagar os estagiários. E também, o que é que a gente pensou, né? Esses 3 que estão aqui. A proibir a cobrança dessa taxa. A gente não tem como cobrar mais porque é uma pessoa com deficiência. A escola tem que se adaptar. A gente tem a suspensão do credenciamento de instituições privadas que negarem a matrícula das pessoas com deficiência. Isso é uma coisa que, infelizmente, ainda ocorre, tanto em Maceió quanto no Brasil todo, eu acho, sabe? Como esse podcast vai ser nacional, eu acho que isso é um problema não só de Maceió, de Alagoas. No Brasil inteiro, a gente vê através das redes mesmo, diversas denúncias dizendo que o seu filho não foi aceito porque é uma pessoa com deficiência, não foi aceito e acabou. E a gente não pode permitir que a prefeitura de Maceió, a prefeitura dos outros municípios, compactuem o credenciamento com escolas que são capacitistas, que não aceitam a diversidade. Como é que essa pessoa está promovendo a exclusão? Então, a gente está tentando a suspensão do credenciamento. E também a gente está buscando, na verdade, que não tenha mais essa cota PCD. Esse também é um dos projetos que a gente está tentando emplacar, para que, na verdade, não tenha que dizer até 10 é o limite, até 1 é o limite, até 2. Não existe isso. A pessoa com deficiência deve ser incluída em todas as esferas. É verdade. Nunca existiu e algumas escolas, eles condicionam isso para ter algo a mais. Eu estava assistindo a um podcast de um médico de renome, né, da causa autista. Ele estava fazendo um cálculo. A média de autista no Brasil é em torno de 2%. Então, se você pega 2 salas com 3 salas com 35 alunos, você vai ter 100 alunos. Ou seja, nessas 3 salas, você teoricamente teria 2 alunos autistas. O custo desses 2 alunos
Se você diluir pela matrícula e pela mensalidade, sai no valor irrisório quando você distribui esse custo. Então, é algo que economicamente, financeiramente, não é inviável. Sim. É algo possível de ser praticado. Eu acho que talvez só falte mais vontade das escolas acreditarem e pôr em prática, né? Isso. E a gente está sentindo dificuldade na aprovação, especialmente desse do credenciamento na Câmara de Vereadores. Tem alguns vereadores que são contrários, dizendo que é o poder da escola, e para mim não é muito, não. A minha compreensão é bem diferente sobre o que é uma escola, o que é o ensino e como deveria ser. Então, a gente está tentando mesmo suspender o credenciamento dessas escolas que se negarem apenas pela deficiência. Isso não é uma cláusula que você pode excluir uma pessoa da sociedade, do convívio social, porque ela tem uma deficiência. Na verdade, o Estatuto da Pessoa com Deficiência diz totalmente o oposto, né? Mas como é que vão descobrir? Porque geralmente a escola não diz que ele está sendo... não está sendo aceito por ser A gente deficiente. recebe as denúncias. Nas denúncias que a gente recebe, é constatado e pergunta qual é o motivo de não aceitar. E aí, geralmente, já cumprimos a cota de pessoa com deficiência. Então existe um registro disso. E aí a gente fica, mas que cota? Baseado em que essa cota? Qual é o limite? Qual a porcentagem que você aceita na sua escola? E que tipo de deficiência, né? Vai ser 2 com autismo, 1 com síndrome de Down, uma pessoa com deficiência física? Ou não tem esse limite? Então, como que vai ser essa questão? A gente está tentando ampliar para que essas denúncias, elas, na verdade, tenham uma gravidade muito maior do que apenas um pedido de socorro de uma mãe ou de um pai. Uhum. São de 2023 esses projetos de lei. Isso, tem alguns de 2023, tem 2022, tem 2021. Na verdade, em toda a minha trajetória, nesses 3 anos na política, eu sempre protocolei projetos pensando nas pessoas com deficiência. E aí, seja pessoas com autismo, seja pessoas com síndrome de Down, no amplo espectro mesmo das deficiências. Uhum. Mas onde eu quero chegar, esses projetos de lei estão enganchados lá? Estão travados lá. Então, hoje, por exemplo... Como é que a gente faz para descobrir qual o caminho? Não precisa dizer os nomes. Qual o caminho para a gente descobrir? Porque seria interessante trazer outros vereadores também que pudessem justificar e argumentar o posicionamento deles, né? A gente estava conversando sobre um outro tema aqui e eu acho que é muito válido quando você discute todos os pontos, né? Você é a favor dessa condição. Existem outros vereadores que provavelmente não são a favor. Interessante que a gente pudesse abrir também um espaço e trazê-los para cá, entendeu? É possível a gente saber Eu acho que dá pra gente saber a partir do... Assim, com o processo da Câmara de Vereadores é meio difícil para a população geral compreender, sendo bem sincero. Às vezes eu penso até que ele não foi feito para as pessoas entenderem, porque o regimento interno é tão grande e para a gente compreender esse processo tem que dar uma lida no regimento interno. Mas um artifício que existe dentro da Câmara de Vereadores é o pedido de vista. Então, o projeto está tramitando dentro da casa e aí eu sou contrária a esse projeto. Eu quero propor modificações a ele. Quero questionar, quero dar uma lida, eu peço vistas. Então, ele suspende a tramitação, ele é enviado para o vereador e, posteriormente, ele é devolvido, seja com emendas ou sem emendas. A gente consegue acompanhar, mais ou menos, quais são os vereadores que são contrários ou não estão muito favoráveis, a partir dos processos de vistas, por exemplo, que vão pedindo vista desse projeto, que geralmente são pessoas que são contrárias. Mas ele tem prazo para devolver? Ele tem prazo. Se ele for líder do partido, são 72 horas. Se ele não for líder do partido, são 48 horas. Só que qual é o problema? Se eu protocolo... Como que acontece, né? Eu protocolo um projeto de lei. Ele é lido no prolongamento do expediente, numa sessão da Câmara. Depois, ele é encaminhado para a CCJ, Comissão de Constituição e Justiça. A partir da CCJ, tem as vistas dentro da CCJ, que são 15 dias, e tem as vistas no plenário. E aí, na CCJ, são 7 vereadores. Se cada um, por exemplo, pedir vistas do projeto, são 15 dias vezes 7. Então, aí já dá 6 meses. 15 só na dias úteis. Úteis, né? Uhum. Só na CCJ. E aí, depois da CCJ, é enviado para a comissão temática, correlacionada ao tema. Se for... A gente criou também a comissão de pessoas com deficiência na Câmara, que não existia. Comissão de pessoas com deficiência e pessoa idosa. A gente teve que unir, porque não tinha vereador suficiente para compor mais comissões. A gente teve que unir algumas comissões. E aí, envia para a comissão temática. Dentro da comissão temática, também pode haver vistas. E aí, depois desse processo, vai para o plenário. Se no plenário algum vereador pedir vista protocolar uma emenda, retorna para a CCJ para avaliar todas as emendas que foram propostas, se são constitucionais ou inconstitucionais, e a partir daí retornar para o plenário. E se isso for feito 25 vezes, aí são anos e anos. Tem projetos meus de 2021 que eu nunca consegui aprovar. Hoje a gente estava na Câmara de Vereadores aprovando um projeto de combate à letalidade da juventude. E aí a mulher da ata pediu a cópia do projeto para colocar na ata. Quando eu entreguei, ela fez, vereadora, é de 2022, a gente já está no final de 2023. Está certo mesmo? Está certo. O tempo médio que eu levo para aprovar projeto de lei na casa são muito longos. E
isso não prejudica diretamente a mim, prejudica as pessoas que são favorecidas com esse projeto. Então, se a gente está falando aqui de pessoas com deficiência, quem está sendo penalizado são as pessoas com deficiência. Isso me faz pensar que talvez a Câmara de Vereadores não esteja ainda madura para discutir temas sociais. Eu acho que tem muitos interesses na Câmara de Vereadores. E aí a gente tem interesse, por exemplo, das minorias sociais, como eu me interesso. Tem gente que se interessa, por exemplo, pela religião. Tem gente que se interessa por uma questão econômica, por exemplo, da Abrazel, por exemplo, de serviços alimentares. Mas setor econômico, né? Mas eu acho que é a disputa de interesses mesmo que acontece lá dentro. E como é uma minoria social, provavelmente vão ter menos vereadores que as representem. Então, é assim, as pessoas falam que é vereador, né, o parlamentar mirim, a Câmara menor, mas imagino que acontece no Congresso Nacional, de uma forma reduzida, é o que acontece aqui. O presidencialismo de coalizão que tem no Congresso Nacional, de Lula tentar, não, tem que fechar com um partido tal para conseguir os votos tal. Acontece através da prefeitura, tem que montar sua bancada, ver quem está do lado, quem não está para aprovar projeto tal. Então, assim, é um reflexo do que acontece da esfera nacional. É uma disputa de interesse muito grande. E se as pessoas que estão em locais privilegiados conseguem eleger mais vereadores, que geralmente é o que acontece, dado o nosso histórico, elas vão ter mais pessoas defendendo um só propósito e não necessariamente as minorias sociais. Importante é que as minorias, no caso da gente, a gente se una, se mobilize, através das famílias, amigos, parentes de uma forma geral, e vá lutar, né? E vá cobrar aos vereadores. Porque independente da gente cobrar ter eleito um ou outro, a gente tem que cobrar de todos. Isso, por exemplo, minha prioridade quando eu fui candidata era pessoas com deficiência. Mas eu sou vereadora para quase 1 milhão de habitantes. Sim. A gente tem aproximadamente 1.900 e pouco. Eu não vou, por exemplo, tem uma pauta da cultura, da saúde, eu trabalho junto, os professores, servidor público, todo mundo eu trabalho. Então, assim, eu sou bem ativa no trabalho que eu faço. E não é porque essa não necessariamente foi a pauta principal que eu defendo, ela não vai estar conjuntamente comigo. Mas isso quer dizer que a gente pode cobrar todos os vereadores. A gente pode fazer a listinha de quem é favorável, quem é contrário, e votar voto por voto. A gente já fez isso várias vezes. Um exemplo como esse, que a gente só conseguiu aprovação com a mobilização da sociedade civil, foi o projeto de cotas para pessoas negras em concursos públicos, porque existe a política de cotas e ela estava 10 anos atrasada aqui em Maceió, porque o Congresso Nacional aprovou para o território nacional, mas para concursos municipais não existia. E a partir da nossa lei, inclusive o governo do estado protocolou as cotas estaduais que não existiam. E aqui, no município de Maceió, a gente conseguiu aprovação depois de mais de um ano, mas o movimento negro ia quase todos os dias para a Câmara de Vereadores. Colher assinatura, conversar com o vereador, explicar a importância do projeto e cobrar, fazer manifestação, pedir para ir para a pauta, cobrar nas redes sociais também, que todo mundo fala que é ativismo digital, não dá em nada. Dá, gente, e muda muitas coisas. Os vereadores, às vezes, têm medo de se expor, medo de ser expostos. Eles podem até não responder, mas todos estão vendo. Estão vendo o que está acontecendo, estão vendo as mensagens que estão chegando. Então, a pressão midiática também é importante, de a gente ver quantos vereadores votaram a favor, quantos são contra. Então, dá para a gente se mobilizar. E, assim, um só vereador, pode ser até não eu, outro vereador dentro da casa, sozinho não consegue a aprovação. Precisa da maioria, precisa dos seus pares. E, às vezes, a gente consegue a maioria através da população ocupando a casa. É importantíssimo. Visto que o nosso caso, vou entrar no outro projeto de lei, que foi o que gerou aquela mobilização, onde a gente chegou a frequentar mais ativamente a Câmara de Vereadores de Maceió, que foi quando eu mostrei nas redes sociais o sofrimento do meu filho por conta da sequência de fogos com estampido, sempre comemorando a entrada e a chegada de algum candidato para a política aqui no estado. E aquilo gerou uma mobilização tão grande que a gente passou a frequentar a Câmara de Maceió e a Assembleia Legislativa daqui de Alagoas de forma muito aberta e tendo acesso a todos os vereadores e deputados. E quando chegamos à Câmara de Vereadores, nós encontramos lá com você e você tinha um projeto de lei. E tem aqui a data de início dele de junho de 2022. Nós já temos de tramitação desse projeto de lei há 1 ano e meio. E naquela época a gente tentou a mobilização, tentou discutir o assunto, fomos aceitos em alguns gabinetes e outros não. Resumindo, é que hoje esse projeto de lei
ele está parado. Enquanto, nesse mês de dezembro, um projeto de lei parecido com relação a fogos com estampido, né, estabelecendo um prazo de adaptação maior, foi aprovado na Assembleia, aguardando só a aprovação, a sanção do governador. O que é que fez esse projeto ficar parado lá? Sendo bem sincera, quase um off sem ser off, né? Porque vai para as redes sociais. O lobby das pessoas que compõem fogos é muito forte. E eu não conhecia. Sendo bem sincera contigo, eu não sabia que existia nem a pressão tão grande dessa cadeia econômica, né? Eu fiquei bem surpresa na influência que eles têm em certos vereadores dentro da casa e como eles conseguem convencer outros vereadores a adiar esse projeto o máximo que eles conseguem. Sempre que eu tento pautar, e aí a cobrança é corriqueira, eu já falei que ia cantar parabéns na Câmara, que ia levar um bolo de aniversário de 1 ano, de 6 meses. Já pedi para incluir na pauta mais de 10 vezes. E aí sempre é um processo diferente, sempre é um problema diferente que não pode ir para a pauta. E aí eu comecei a enfrentar dificuldades. Primeiro, a gente teve uma emenda do vereador Chico Filho, e nessa emenda ele coloca o prazo de adaptação que eu tinha colocado 3 meses para 1 ano, o que eu acho prejudicial também para as pessoas com deficiência. Depois a gente começou a chegar perto das festividades. Então, por exemplo, meio do ano, São João. E eu queria pautar para que o São João já fosse evitado. Não, mas tem o São João. Deixa eu passar o São João. Copa Feminina de Futebol. Deixa eu passar a Copa. Eleição. Deixa passar a eleição. E aí tá chegando o Natal. Aí foi o que eu falei, tá chegando o Natal e o Ano Novo. Vocês vão pedir para não aprovar agora, para passar o Natal e o Ano Novo. Mas aí ano que vem vão ter outras festividades como Carnaval, eleição, o São João de novo. E vocês sempre estão arrumando um motivo para não pautar esse projeto. E ganharam 1 ano e meio com isso. E ganhar 1 ano e meio. E por isso que eu falo que eu sozinha não consigo tudo. Eu sou uma voz lá dentro, mas eu preciso de ajuda do povo para conseguir aprovação. Posteriormente, foi para a Comissão de Justiça, prolongamento do expediente, teve parecer constitucional, foi para a Comissão de Abastecimento e Indústria, foi para o Gabinete da Presidência, foi para a Procuradoria da Casa. Depois, o vereador Carl Moreira, depois de toda essa tramitação, pediu vistas desse processo, enviou novamente para a Procuradoria. Já tinha um parecer da Procuradoria favorável, mas ele fez questão de enviar de novo para atrasar o processo. E aí, esse processo foi atrasado mais uma vez, a Procuradoria deu outro parecer favorável. E aí, a partir disso, a gente está aguardando que ele seja reinserido na pauta. E com muita dificuldade. E eu espero mesmo que, quando ele entre em pauta, a gente consiga aprovação, porque isso ainda é um questionamento que eu faço dentro da casa, se é possível. Esse projeto, ele é de minha autoria, mas já tiveram outros vereadores que tentaram aprovar projetos semelhantes a esse, como, se eu não me engano, o Antônio Holanda, quando ainda era vereador. O Fernando? Não, o pai dele. Ah, foi do pai dele? O pai dele já tinha tentado esse projeto e morreu também na Câmara de Vereadores. Só que eu não sabia que era por causa do lobby tão grande do pessoal que faz fogos. Eu não tinha ideia da influência dessa indústria dentro da Câmara de Vereadores. Na verdade, a gente vê meio em filme, meio no Congresso Nacional, falar de lobby, advocacy, de pressão externa, de indústria. A gente imaginava que na Câmara de Vereadores não ia ter tanto, né? Mas olha o que acontece, as indústrias influenciam muito as relações lá dentro. E quando a gente mexe com gente grande, que a gente nem sabia que era gente grande, gente pequena, a gente vê um posicionamento contrário. Então, assim, eu tô há 1 ano e meio, já disse que ia cantar parabéns, já pedi para pautar. Na verdade, eu tô sem saber mais o que fazer, além de contar com a ajuda da população para que a gente tire esse projeto do papel, para que ele vire uma lei. Ele sendo aprovado agora, seriam com um prazo de vigência de 1 ano, ainda é mais recente do que o do Estado. O do Estado são 2 anos de tempo de adaptação, então seria 1 ano antes que a gente já teria no município de Maceió, como reflexo para outros municípios. Maceió, por ser uma capital, muitas vezes ela inspira outros municípios a fazerem legislações parecidas. E vice-versa, né, no todo o estado. Mas a capital sempre tem um peso maior. Seria algo muito importante em luta das pessoas com deficiência, das pessoas com autismo, dos idosos e também dos animais. E principalmente porque você falou que Maceió é referência no estado, mas hoje Maceió é referência nacional. Sem dúvida. Positivamente falando, com relação ao turismo, nós somos uma referência turística no Brasil. Muitas pessoas vêm passar o ano, fazer a virada de ano aqui. Seria tão bom e tão inclusivo que famílias de fora soubessem que poderiam trazer seus filhos junto com ele, fazer uma viagem familiar, não somente para as baladas de final de ano, Sem mas dúvida, que pudesse trazer um turismo acessível.
A gente luta por um turismo acessível. Isso seria uma adaptação tremenda, porque os fogos continuariam acontecendo. É só o estampido que retiraria. Tem solução. Não, A gente não vai tá, ver os fogos, a gente não tá vai tentando ouvir o acabar com a barulho. festa. A gente tá falando para acabar com o barulho. E cientificamente comprovado que prejudica essas classes. Não é tiramos da nossa cachola, aleatoriamente queremos acabar. Uhum. A gente tá falando sobre vidas. E que como as pessoas com autismo se desorganizam quando passam por isso. Como os animais saem correndo, fogem de casa, acabam sendo atropelados. Como as pessoas idosas também se atrapalham. Então, é uma situação que, para mim, é muito importante. Deve ser uma das prioridades do município. E também, eu acho que a gente pode lançar até o desafio para o prefeito, mesmo sem a lei, ele pode ter a discricionalidade de comprar fogos sem estampido. Seria um grande gesto para as pessoas com deficiência, um gesto como esse. Com certeza. Não sei se o prefeito vai assistir o nosso podcast, mas ficaria já essa mensagem, esse pedido formalizado aqui por nós, que na Câmara de Vereadores tem outras pessoas que simpatizam com essa causa. Temos, né? sim. A gente encontrou vereadores e vereadoras que realmente lutaram junto com você para que conseguisse O vereador isso. Silvânia Barbosa, o vereador Aldo Loureiro, tem outros vereadores que são favoráveis a essa causa. Olívia, Isso. a Gabi Ronalsa. Então são pessoas que receberam a gente muito bem e que ficaram até surpresas também depois que a gente encontrou, porque não conseguiram também nessa condição pôr para frente. Mas eu acho que fica uma mensagem positiva para a gente pedir para a prefeitura que se mobilize em relação a isso. Saia na frente da Câmara de Vereadores, não tem problema. E outra coisa, a gente sabe que existe uma política aqui no estado de Alagoas de embate, né? É verdade. entre o município de Maceió e o estado de Alagoas, né? No executivo. Então, eu acho que essa briga poderia ser muito mais positiva se cada um lutasse para conquistar algo de bom para a sociedade num tempo mais curto. Verdade. Então seria tão bom que o prefeito espontaneamente tomasse a posição de comprar fogos. Existe a tecnologia. Existe. Então, existe tecnologia através de fogos com decibéis reduzidos. Existem até drones com espetaculares apresentações. Eu não sei se cabe no bolso da prefeitura de Maceió. Cabe! A gente teve um orçamento, Cristiano, de 33 milhões para a comunicação da cidade. A gente tem um orçamento para as pessoas com deficiência, mulheres e minorias sociais de 3 milhões. Na verdade, o que é prioridade? Orçamento e dinheiro tem. É a alocação dele que é questionada. A gente está recebendo também de um acordo com a Braskem 1,7 bi. Dinheiro para o município, dinheiro a gente tem para administrar. O problema é como o prefeito aloca a sua distribuição. Ou seja, ele não deixaria de comprar fogos, os fogos seriam comercializados, ou seja, manteria os empregos dessa categoria Sim. da economia, iria movimentar economicamente, financeiramente o município e atenderia as famílias mais carentes desse trato. Porque, como você disse, é idoso, Animal. são animais, são autistas, são recém-nascidos, bebês, são pessoas hospitalizadas. Porque você imagina, O leque é muito grande. a gente né, de tem pessoas hospitais aqui afetadas. na região da praia, onde soltam muitos fogos. Então, por que não fazer isso? Então, eu acho que válido é esse pedido. Vamos lutar para que essa mensagem chegue para ele Com certeza. e que ainda dá tempo de Dá tentar tempo, providenciar alguma prefeito. coisa que seja, ajude a gente nessa questão. A gente está falando de questões positivas e você falou de um recurso que a cidade de Maceió está tendo no caso da Braskem. Eu já ouvi gente falar que esse recurso é pouco em relação ao caos social. A gente do Conversa sobre Autismo não poderia deixar de tratar desse caos social, como eu disse, porque isso afeta muita gente aqui em Maceió, pelos números que foram colocados, 15 mil famílias. Se você multiplica a quantidade de pessoas, a gente está chegando aí próximo a 7, 8, talvez 10% da população de Maceió passando por uma condição de serem postas para fora da sua casa. Porque por mais que elas tenham recebido qualquer indenização, elas saíram, não foi espontaneamente. Elas foram obrigadas a saírem de suas casas e agora, mais recentemente, com risco de vida. Isso. Enquanto você, vereadora, envolvida nessas causas, me traz um pouquinho do teu conhecimento de como está sendo a ação
tanto em relação à Câmara de Vereadores e a sua visão em relação à gestão do município. Então, Cristiano, sobre a Câmara de Vereadores, eu não considero, como muitos falam, que a Câmara foi omissa. Dentro dos limites do poder de um vereador, eu acredito que as pessoas e os vereadores, anteriormente à minha presença, que eu não era vereadora na época, eles trabalharam, eles fizeram uma CEI inicialmente, constataram que a Braskem é criminosa e pediram o indiciamento criminal da diretoria da Braskem. Isso foi um avanço grande. A polícia ainda está agindo, tem 4 anos dessa CEI. Teve uma comissão especial que produziu um relatório grande. Agora, eu estou propondo a abertura de uma nova CEI, com o intuito da gente continuar estudando e fiscalizando os impactos que ainda são causados na cidade de Maceió. Para mim, o acordo, ele tem vários problemas. Logo quando ele anunciou que ia ser constituído, a primeira coisa para mim que faltou foi a participação popular, especialmente das vítimas. Posteriormente, foi criado um fundo de amparo ao morador, que esse fundo não tem recurso algum. É um fundo que não tem dinheiro. Então, as vítimas desse desastre, desse crime, não têm gestão sobre os recursos. E a gente, enquanto vereador, tão pouco. A gente só sabe, através das redes sociais, onde é que está sendo investido e onde está sendo gasto esse dinheiro. Não foi enviado para a Câmara um pedido de autorização para fechar um acordo como esse 1,7 bi. Não foi dito para a gente o planejamento de como que seria gasto esse dinheiro e quais seriam as prioridades, que, na minha compreensão, a prioridade é a população atingida, que sofreu por esse crime. E o valor também é questionável, mas mais especificamente é questionável porque, com esse acordo, o prefeito quitou os crimes da Braskem, da quitação total aos danos que a Braskem causou à cidade. Então, foram 5 bairros da cidade que foram privatizados, porque essas terras foram feitos um contrato de compra e venda diretamente com a empresa, então o terreno é da empresa. A gente teve 5 bairros privatizados, a gente teve a cultura local, que foi diretamente afetada, a gente teve pessoas que entraram em depressão, se suicidaram, mais de 14 pessoas se suicidaram já, por causa desse crime ambiental. A gente teve o crescimento desordenado e os equipamentos públicos, que já não eram de tão boa qualidade, ficaram super inflacionados, porque mais pessoas se moveram para vários lugares da cidade desordenadamente. A gente não tem um plano diretor atualizado. Então, assim, foram quitados todos esses crimes. E aí, para piorar, veio a questão da mina 18. A gente tem 35 minas na cidade de Maceió. E o nosso medo da mina 18, que ainda é medo, é que essa mina colapsasse as outras 10 minas da região próxima. Isso era algo que a Defesa Civil não sabia responder, se iria ser assim ou se iria ser um dano mínimo. Ainda está muito cedo para avaliar todos os impactos, mas é necessário que sejam os impactos especialmente ambientais. A gente está vendo agora que a Lagoa Mundaú foi afetada. Os pescadores e marisqueiras, que são uma parte muito importante para o nosso município de subsistência, eles não estão podendo pescar. Eles não estão podendo ter o seu sustento básico. Como é que eles vão sobreviver? Então, o crime continua acontecendo, porque as pessoas continuam sendo afetadas e cada vez mais a área de impacto está se ampliando. E aí a gente não tem como dar quitação total a uma empresa que ainda está sendo criminosa. E aí ainda tem as questões que eles estão retirando areia de outros municípios, que é outro crime ambiental, que tiraram a areia da praia, do Francês. E depois eu fiz uma denúncia no Ministério Público Federal e ele recomendou que suspendesse a retirada de areia da praia. Estava retirando a areia da praia para tamponar o buraco. Então estava abrindo outra cratera para tapar outra. Então, assim, foi feito muito às escuras esse acordo e não dá para dizer que o prefeito não sabia. A gente tem acesso à documentação e a documentação comprova que foi pedida autorização para fechar os acordos nesse termo. O que a gente sabe que foi gasto até agora? 266 milhões com a compra de um hospital e também com equipamentos para a Defesa Civil. Até agora, o que foi gasto para essas vítimas? Nada. O que tem do fundo do amparo ao morador? É porque o hospital, por exemplo, não vai servir para toda a população. Mas era um hospital que já funcionava, que já existia. Você não criou mais leitos. E assim, não vejo problema em comprar um hospital se tivesse todo o processo legal, depois de toda a análise, depois de um tempo de estudo, mas foi uma compra feita em 2, 3 dias. Eu nunca vi a prefeitura agir tão rápido, sem nenhum tipo de burocracia, como na verdade é para pagamento, por exemplo, de emendas parlamentares a instituições de pessoas com deficiência. Mas a prioridade tem que ser as vítimas do crime. E, posteriormente, o hospital poderia ser bom para a cidade. Mas, inicialmente, as pessoas afetadas. E as pessoas que ainda estão sendo afetadas, por exemplo, dos flechais, que ainda não foram realocadas. Tiveram autorização de realocação, algumas, e outras que ainda estão brigando para ser incluídas no mapa de risco. Tem o ilhamento socioeconômico também, que é assim, você não está afetado diretamente pelo desastre, sua casa não pode cair. Mas não tem
uma farmácia, não tem uma escola, não tem um mercadinho, não tem um posto de gasolina, porque tudo foi desativado. Então, você fica ilhado socioeconomicamente. Sem contar que se você quiser se mudar, você não consegue Não vender consegue seu vender imóvel. seu imóvel, Você jamais. teve uma desvalorização gigantesca. E assim, o mercado imobiliário de Maceió está a loucuras, é um dos mais caros do país. Tudo isso tem que ser levado em consideração. Foi feito um estudo para onde está indo, para onde foi todas as pessoas? Onde é que a gente precisa investir mais recursos? Qual o bairro que cresceu mais, decorrente de realocação de 5 bairros? Onde está esse processo? A gente não sabe. Então, assim, o que temos é um plano diretor de 2005, que deveria ser atualizado em 2015, que não foi atualizado até agora, que a cidade segue crescendo desordenadamente e com um plano de mobilidade desatualizado, que na verdade Maceió não tem plano de mobilidade, é a única capital do Nordeste que não tem, mas estão tentando seguir os planos de 2005, do plano diretor. Só que em 2005 não pensava no desastre da Braskem, que 5 bairros iam ser realocados. Então ele está totalmente desatualizado. Então, assim, eu acho que a SEI seria de extrema importância, seria uma comissão especial de inquérito na Câmara de Vereadores, para a gente continuar investigando os crimes ao solo, ao subsolo, as atividades religiosas, atividades comerciais, as casas, os acordos financeiros, a questão do monitoramento do solo, que hoje o monitoramento do solo está sendo feito pela própria empresa, como que a gente vai confiar nesses dados? Se foi uma empresa que até hoje não assume que foi um crime, eles dizem que foi um desastre ambiental, que na verdade foi crime provocado por eles. A gente tem, enfim, diversas questões que ainda estão em aberto na nossa cidade. E as pessoas estão clamando por ajuda. O que chama muita atenção é que nas redes sociais, me parece que as pessoas que estão, os políticos que estão no executivo, parece que tem mais interesse de justificar o que está acontecendo do que a própria Braskem. Verdade. É um engano meu ou realmente? Não, essa é a sensação Porque que a passa gente vê pra muito todo mundo pouca também. nota da Braskem falando. E você vê governador, senador, prefeito voando de helicóptero na região lá e mostrando para toda a população, mostrando que a Defesa Civil está atuando, que está desocupando as áreas, tentando manter as pessoas em segurança. Mas a empresa não vem fazer isso. Não, a empresa foi, como ela assinou o acordo, ela não tem mais responsabilidade, né? O acordo deu quitação total. Então, teoricamente, para mim ela ainda é responsável. Mas teoricamente, né, judicialmente, aí vai ser um imbróglio jurídico, porque para mim esse acordo tem que ser revisto. Não tem como a gente ter um acordo que dá quitação total a danos futuros. A mina 18 foi um dano futuro que eles não previam. E se outra mina colapsar? Se juntar mais minas? Se ampliar a área de ocupação? Ainda são muitos CIS que estão sem resposta. E existe uma dificuldade muito grande de diálogo da Defesa Civil Estadual com a municipal. Não é algo tão limpo assim, tão tranquilo. E, por exemplo, a mina 18, os equipamentos que estavam lá eram da Braskem, monitorando. Com a abertura da mina, os equipamentos foram engolidos. Ficou sem monitoramento, até instalar um novo aparelho de monitoramento. Então, assim, ainda é muito frágil para a gente ter um acordo que dá quitação total. Porque a gente está vendo o crime ainda acontecer. Ele não parou ainda. Se a gente tem a lagoa Mundaú que pode ser salinizada, se a gente tem um nível que pode baixar ou não. Então, assim, hoje o crime ainda acontece na cidade. E aí você dá quitação total é algo muito sério. Porque você tira a responsabilidade. E ninguém sabe até quando a gente vai ter quanto tempo vai durar esse impacto ambiental, né? Sem dúvida, assim, a gente ainda não tem como prever. É algo que eu tenho muito medo. Eu espero muito que aquela área seja tamponada o mais breve possível. Também é um questionamento de tamponamento das minas. Em 2020, a Braskem anunciou que seriam, em média, 3 anos para tamponar todas as minas. Em 2022, já anunciou que seriam mais 5 anos. Então, seria para 2027. E por que está tardando tanto tamponar as minas? E eu acho que a gente tem que se aliar às vítimas. Elas têm que ser a prioridade nesse acordo. Verdade. E a cidade tem que ser nossa. A gente não pode deixar que aqueles terrenos fiquem para a Braskem. A cidade é do povo. Não é de uma empresa privada. Hoje a Braskem é a maior proprietária de terras de Maceió. Sem dúvida. E a gente não pode permitir isso. O plano diretor não pode aceitar que aquela área seja privatizada. Aquela área tem que ser da cidade de Maceió. Do povo, da prefeitura. Verdade. Você falou no SEI, que é essa comissão. Existe um movimento a favor da criação dessas comissões na Câmara para pressionar a Braskem, para pressionar a Prefeitura,
por resposta, Eu para a acredito população? que sim. A gente precisa de 9 assinaturas. A partir de ontem eu comecei a colher as assinaturas. A gente já tem uma média de 7 assinaturas. Então, eu acho que a Câmara de Vereadores irá concordar que precisa de mais fiscalização, precisa de investigação. A Câmara não foi omissa, mas tem que continuar trabalhando. Não pode agora cruzar os braços, porque novos fatos foram adicionados a esse crime. É verdade. Me parece uma novela sem fim, Verdade. sem final. E, por enquanto, o final, para muita gente, muito triste. Muito triste. Então, Teca, eu trouxe esse assunto justamente por isso. Eu fico muito feliz que você trate abertamente sobre essa questão, porque ela gera um impacto e está transformando Maceió numa cidade que antes era conhecida pelas belezas naturais, pelas festividades de Ano Novo, e que era um roteiro turístico para o restante do Brasil. Acho que até um mês atrás, Maceió era o principal destino no Nordeste, um dos principais destinos do país. E a gente está vendo aí a saída dessas pessoas, as pessoas deixando de vir aqui, na verdade. Com relação a esse outro lado do comércio, essa parte econômica, passa por lá pela Câmara também alguma mobilização? Na verdade, o que a gente viu foi, mesmo através das redes sociais, uma tentativa de tranquilização para os turistas, que, teoricamente, a parte turística da cidade não estaria sendo afetada. O trade turístico é muito importante para a cidade de Maceió, é uma base fundamental da nossa economia, mas eu acho que a gente tem que ter muito cautela com o discurso, porque, assim, a Orla Lagunal poderia ser um cartão de visita muito grande também, como a Orla Marítima. Mas falta investimento público naquela área. Aquela área é de pobreza, é de favela, muitas vezes é esquecida. Então, assim, acho que a gente tem que ter cuidado com o discurso. Não é que a gente está querendo causar pânico nas pessoas. A gente está querendo nacionalizar uma questão que já deveria há muitos anos ser programa nacional. O que aconteceu, como, por exemplo, em Brumadinho e Mariana, que foi foi nacionalizado, precisava ser feito também aqui em Maceió, para as pessoas entenderem a gravidade do que estava acontecendo aqui, que muitas vezes era levado como nem sabia o que estava acontecendo. Então, acho que foi um movimento importante, apesar do medo do trade turístico, dessa questão do impacto direto, mas foi importante para a gente mostrar para o Brasil, mostrar para o mundo o impacto ambiental que está acontecendo aqui. É verdade. Teca, a gente está chegando no final Já? do nosso episódio, infelizmente. Eu gostaria que a gente pudesse ter mais tempo para discussão, mas a gente está limitado. Eu tenho somente a agradecer a sua espontaneidade de falar sobre temas, de colocar nomes, de falar o que é a realidade, em alguns casos da política, porque é importante que a população saiba das dificuldades, que existe uma boa vontade, que existe uma vontade política para lutar por determinadas causas, no seu caso, a parte social, e que existem alguns entraves que às vezes não são nem explicados, né? É verdade. São muitos entraves que não são explicados para a população. Às vezes até dizem que eu exponho demais a Câmara de Vereadores, mas eu quero mostrar para o povo como é que se dá o processo político, e nem tudo é o que a gente imagina. Mas eu acho que a gente está tendo frutos e vitórias, nem tudo a gente perdeu na casa. Tem algumas coisas que estão um pouco congeladas, mas a gente já teve diversas vitórias. A gente teve a ampliação do lado para a pessoa com autismo, a gente teve a criação da comissão da pessoa com deficiência, a gente teve a criação da semana da pessoa com deficiência intelectual e múltipla. A gente tem avanços. A gente está conseguindo construir algumas coisas muito importantes para a comunidade de pessoas com deficiência. E eu acho que a gente só tem que evoluir. Acho que a gente tem uma comunidade muito ativa, que está sempre de olho nas personalidades políticas, sempre de olho nas leis que estão propondo, e que é muito importante esse processo de fiscalização também pelo poder da população. Verdade. Você falou uma coisa certíssima. A gente está sempre em evolução. Isso. Não é que hoje nós estamos pior que ontem. Nós estamos melhor do que ontem e a gente quer que amanhã nós estejamos melhores do que hoje. Isso é uma condição natural do ser humano de buscar suas melhorias. Então, mais uma vez, agradecê-la, reforçar que realmente o seu gabinete é muito inclusivo. A gente se sentia muito à vontte de ir para lá. Você continue dessa forma, está de parabéns. Obrigada. É uma forma de se comunicar com os seus eleitores e com a população de Maceió, que é muito clara, que você leva. Continue lutando pelas causas que você acredita, porque você está lá por causa dessas pessoas Isso, também. Exatamente. Apesar de ser a vereadora de toda Mas foram elas a que população acreditaram de Maceió, em mim, né? foram pessoas que acreditaram e que tem você como parceiro de luta.
Então a gente precisa cada vez mais buscar outros parceiros ampliar. mais para trazer. Fica aqui o convite para qualquer outro vereador que queira vir falar, que discorde de qualquer desses pontos que a gente colocou aqui, seja de fogos de artifício, seja do caso da Braskem, seja com relação à parte de educação e PCDs que a gente tratou, mas fica bem aberto. Aqui a gente não faz política, a gente não coloca restrição no bate-papo, apenas que não se trate de política eleitoral. Sim. Porque aqui a gente não está Claro. fazendo nenhuma campanha política para ninguém. Na verdade, a gente quer mostrar para a sociedade. Então, é importante que a gente sempre possa trazer os dois lados. Claro. Todos E, os lados, Cristiano, só pra gente finalizar com chave de ouro, eu trouxe aqui, vou deixar com você, um livrinho que a gente fez e que a gente distribui pra escola também, que já pediram pra creches, que é, na verdade, um livrinho que a gente fez tipo um gibi. Dá pra ver? Acho que dá pra ver. Tipo um gibi que dá pra você colorir. E é falando sobre o que é o autismo para as crianças, para elas compreenderem as diferenças. E aí vai contando uma historinha, a criança pode colorir, e aí vai contando como é para incluir uma pessoa com deficiência na brincadeira. Maravilha. E aí a gente fez esses livrinhos para realmente atingir as crianças, porque a gente tava, como que a gente vai transformar toda essa linguagem de leis para as crianças, mas a inclusão é muito importante. Vou deixar algumas cópias com você, mas também quem quiser, só me pedir lá no Instagram, TKNelma, todas as redes sociais, que a gente vai estar disponível para todo mundo. Você tem Instagram, você tem YouTube? Instagram, Twitter. YouTube, TikTok, Twitter, tudo que você imaginar, e é tudo TKNelma, não tem erro. E se você quiser ir na Câmara de Vereadores, é uma porta rosa pink, também é a única porta rosa, não tem erro algum. Maravilha. Então, pessoal, a gente vai encerrando aqui mais esse episódio. Lembrando, já falamos aí das redes sociais da vereadora TKNelma. O nosso você encontra através do Instagram, Conversa sobre Autismo. Lá é o canal de divulgação. Tem muita gente que chega e diz, eu tô acompanhando, tô assistindo. Cara, você não assistiu foi nada, porque só assistiu um trechozinho de 1 minuto. e diz, eu tô lhe acompanhando. Tá acompanhando muito pouco, tem muito conteúdo bom aqui. A gente tem conseguido, graças a Deus, trazer profissionais respeitados com um currículo muito respeitado, de uma bagagem muito grande em relação a todos os aspectos que a gente vem tratando. E a gente espera assim poder fazer nos próximos episódios também. Então, aquele que quiser assistir o episódio completo, vai no Spotify, Conversa sobre Autismo, vai no YouTube, dá um like, segue a gente que vai receber todas as notas. Assim que sair um novo episódio vai ser notificado. E aí também reforçar a nossa parceria com o Dr. Júlio Schwartz, parceirão nosso. Maravilhoso, viu? Grande advogado. TKNelma pode referendá-lo mais Sem também. dúvida alguma. Trazê-lo aqui como Capacidade referência. Maravilhoso. É fantástico, é bem atuante. Primeiro escritório que começou a trabalhar com PCDs, fazer essa defesa e passar orientações do direito dos PCDs aqui em Alagoas. @direitoautista. Pode entrar lá, faz o contato e aí eles vão dar toda a orientação. Tá bom? Teca, muito obrigado. Obrigada, eu estou sempre à disposição. Pode contar comigo. Um abraço a todos. A gente fica por aqui. Tchau, tchau.